Você com certeza já ouviu falar de ego, também conhecido como a autoidentificação. Nesse vídeo nós vamos tratar dos conceitos do ego, o que é ego e como você pode se desapegar dele para viver uma vida muito mais plena. Esse vídeo foi uma sugestão do nosso amigo Daniel. Muito obrigado, Daniel, pela sugestão de vídeo. Demorou, mas chegou. Finalmente eu trouxe esse tema aqui. Então, muito obrigado. E então vamos lá, o que acontece, galera? O ego, ele é a identidade limitada, que é construída a partir de desejos, medos e condicionamentos do mundo material. É o nosso eu ilusório, que impede a conexão com o eu verdadeiro. Dentro de você existem dois eus. Um é pequeno, barulhento e está sempre preocupado com o que os outros pensam. Está preocupado com desejos, medos e até com o passado. Sabe quando você começa a pensar no seu passado, fica pensando, nossa, como é que eu pude fazer aquilo? Eu deveria ter feito isso, isso e isso. Então, esse é o ego. E o outro eu que existe dentro de você, ele é calmo, profundo e sabe que você é muito mais que seus pensamentos ou problemas. Esse sim é o seu verdadeiro eu, que é a essência, que nunca muda, independente do que acontece ao seu redor. E para entender isso melhor, a gente vai precisar falar de autoobservação. Ah, mas o que é autoobservação? Autoobservação é olhar para dentro de si mesmo, como se você fosse um investigador. É parar e prestar atenção no que você sente, no que você pensa e no que você faz, sem se julgar. Sem se julgar, é importante você ser imparcial nessa autoobservação. Por exemplo, quando você fica bravo, em vez de explodir ou ficar se culpando, você se pergunta, por que eu tô bravo? Por quê? O que esse sentimento tá querendo me mostrar? O que trouxe esse sentimento à tona em mim? O que isso diz respeito a mim? Por que eu me identifiquei com isso e fiquei bravo? Esse olhar calmo para dentro ajuda você a perceber que muitos pensamentos e emoções vêm do ego, esse eu pequeno, que acha que tudo gira em torno ao redor dele. Grandes tradições durante toda a história da humanidade sempre falaram sobre o ego. Por exemplo, Cristo. Ele nos ensinou que para encontrar a paz, nós devemos morrer para nós mesmos. E o que isso significa? Significa deixar de lado o ego, com os seus medos e desejos, e viver com amor, servindo ao bem maior. Buda, ele nos explicou que o sofrimento vem do apego, e é quando estamos presos ao ego, e aí a gente sofre. Porém, quando a gente solta essa ilusão, nós encontramos a verdadeira liberdade e a felicidade. O hinduísmo fala do Atman, que é o nosso eu verdadeiro, é eterno e divino. Ele só pode ser descoberto quando nós deixamos de nos identificar com o ego. E o taoísmo, ele nos ensina a fluir com o universo, sem lutar contra ele, deixando o ego de lado, seguindo o caminho natural da vida. O estoicismo mostra que não podemos controlar o mundo, porém nós podemos controlar a nossa mente. Dominar o ego é a chave para viver em paz, mesmo em meio ao caos. O espiritismo, ele diz que a nossa jornada como espíritos é evoluir, deixando o ego para trás e aprendendo a amar de forma incondicional. Se você for parar para ver, todas essas reflexões filosóficas dessas tradições estão coerentes, mas no resumo, todas falam sobre uma coisa: deixar o ego de lado e viver o verdadeiro eu. E qual que é a solução para vencer o ego? O segredo está na autoidentificação com o verdadeiro eu. Você não é suas preocupações, você não é seus títulos, você não é o que as pessoas pensam sobre você. Você não é muito menos o que você pensa de você. Você não é nada do que você se auto-identifica. Você é algo maior. Você é uma consciência eterna e você só precisa se lembrar de quem você é. Um caminho muito simples para poder se atingir a esse nível de consciência é a autoobservação diária. Todos os dias, eu recomendo você tirar alguns minutos para observar os seus pensamentos e sentimentos e se perguntar: isso aqui vem do meu verdadeiro eu ou vem do meu ego? Se pergunte quem eu sou. Pratique essa pergunta que é ensinada no hinduísmo: quem sou eu? Isso ajuda você a perceber que é mais do que um corpo e mente. É muito bom você tirar um tempo para fazer meditação, ficar em silêncio. Tira um tempo para ficar em silêncio porque isso acalma o ego. E isso dá espaço para o verdadeiro eu emergir das grossas camadas de ego que estão encrostadas na consciência. Aceite e solte quando você sentir raiva, inveja, medo. Reconheça que esses sentimentos vêm do ego e escolha soltá-los. Imagine que eles são nuvens passando no céu, por exemplo. Deixe fluir. Haja com amor e com simplicidade. Faça tudo com amor, sem esperar reconhecimento ou recompensas. Isso dissolve o ego e te conecta com o tal,
que é o fluxo natural da vida. Tem que praticar a gratidão também, porque o ego ele tá sempre reclamando ou querendo mais. A gratidão silencia o ego, mostrando que você já tem tudo o que precisa para ser feliz. Isso é muito importante. O resultado dessas práticas é a libertação do ego. Quando você vence o ego, você percebe que antes, o que parecia importante, coisas como orgulho, posses, status, isso perde o peso. E aí, em vez disso, surge uma paz profunda, como se você estivesse em casa consigo mesmo. Você passa a viver mais leve, com compaixão pelos outros e com a certeza da sua verdadeira essência, que é eterna e divina. É bom sempre se lembrar que o ego, ele é como uma máscara. Ele parece ser você, mas não é. Tira essa máscara, paciência e com prática. E com certeza você vai encontrar o tesouro que sempre teve dentro de você, que é a sua verdadeira luz, a sua verdadeira essência. O ego é a parte da nossa mente que criou uma sensação de eu, separado do resto do mundo. E ele é útil em alguns aspectos, por exemplo, ele ajuda a formar nossa identidade e interagir com a realidade. Porém, ele é a nossa maior fonte de sofrimento porque ele está constantemente preocupado com comparações, desejos, medos. Ele se manifesta, por exemplo, como a autoimagem. Ele cria uma ideia de quem você é, o seu nome, sua profissão, suas habilidades, sua aparência, sua idade. Você se identifica com essas coisas e acha que isso é você, mas não, isso não é você. São coisas externas ao seu eu. E ele também pode se manifestar como desejos e medos, porque ele quer coisas como dinheiro, reconhecimento, poder. E ele tem medo de perder essas coisas. Isso acaba gerando ansiedade e insatisfação. Mas tudo isso é ilusão. São desejos criados pelo ego e não do seu eu interior. O ego também se manifesta em forma de comparações, porque ele vive se comparando com os outros. Ele cria orgulho, cria inveja, que também são ilusões do ego. O ego ele se manifesta como uma forma de defesa. Ele odeia estar errado, ser criticado, porque ele sente que isso ameaça a sua existência. Outra forma de manifestação do ego é a identificação. O ego se apega ao que você faz ou ao que você possui, como se essas coisas fossem você. É importante você entender que essas coisas não são você. O ego é a fonte de muitos dos nossos problemas emocionais, porque ele faz com que nós nos preocupemos excessivamente com o que os outros pensam. Ele nos prende ao passado, nos faz temer o futuro, e isso acaba nos tirando o presente. Ele nos separa, nos desconecta dos outros e do universo. Então, o ego é uma ilusão. Ele nos faz acreditar que nós somos separados de Deus. O ego é como se fosse um véu que esconde a realidade. E superá-lo nos leva à iluminação. Mas não se engane, o ego ele não é mal. Embora o ego cause sofrimento, ele não é mal por natureza, porque ele é uma ferramenta que nos ajuda a viver aqui nesse mundo físico. O verdadeiro problema vem quando nós nos identificamos completamente com o ego. E aí nós esquecemos que ele é apenas uma parte da nossa consciência e não a nossa consciência em si. É um pequeno fragmento. Então, é importante entender que o ego não é você. O ego é apenas uma camada superficial. Seu verdadeiro eu é muito maior. Então, observe o ego sempre que você sentir raiva, inveja, orgulho. Se pergunte de onde que isso vem. Geralmente vem do ego querendo se proteger ou se afirmar. É importante praticar a humildade. Quando você aceita que não é melhor e nem pior do que ninguém, na verdade cada um é cada um e tá tudo bem, o ego perde a força. É importante se conectar com o presente, porque o ego ele adora ficar no passado, adora ficar no futuro. Então, meditação e atenção plena ajudam a trazer você pro agora e poder vivenciar o seu verdadeiro eu, em vez de servir ao ego. E ame e sirva, porque quando agimos com amor e pensamos nos outros, o ego não consegue dominar. O ego é egoísta. O termo egoísta vem de ego, tá? É uma coisa bem... Já tá aí explícita. O que fica depois do ego? Quando nós superamos o ego, não significa que ele desaparece completamente, porque nem é possível se libertar completamente do ego. Porém, ele deixa de nos controlar.
E o que emerge é uma sensação de unidade, porque você se sente conectado com tudo e com todos. Vem a paz. As preocupações e as comparações perdem a importância. Isso não tem mais peso na sua vida e traz uma paz profunda, traz uma clareza. Você consegue enxergar a vida como ela realmente é, sem as distorções do ego. O ego é uma sombra, ele tá lá, mas não precisa controlar a sua vida. Quando nós aprendemos a observar e a transcender o ego, aí a gente consegue encontrar a nossa verdadeira essência, que é calma, completa e infinita. Então, muito obrigado a você que viu até aqui. Se você gosta do tema, se inscreva e pode dar sugestões de temas que você gostaria que fossem falados aqui. Com certeza eu trarei conteúdos a respeito. Então é isso aí e até a próxima.